compraste na plataforma do Etsy, mas tens alguma curiosidade, gostavas de comprar, mas estás um pouco insegura? Então não te preocupes. Neste vídeo vou-te explicar o que é que deves ter em consideração quando compras no Etsy. Portanto, vê este vídeo até ao fim para não perderes nenhuma dica. Vou ainda partilhar contigo as últimas compras que fiz e alguns dados financeiros da plataforma do Etsy para perceberes se é ou não viável para ti. Bem-vindo ao canal, o meu nome é Bárbara e neste canal falo sobre Etsy, marketing e empreender online. Sempre gostei da parte mais criativa, mais artesanal e o Etsy realmente é um mundo que dá para explorar muito acerca de tudo. Não só de produtos já finalizados, produtos artesanais, mas também muitas matérias-primas que podemos usar para os nossos próprios artesanatos, para as nossas próprias atividades manuais. Por isso, tu também gostas deste tipo de atividades manuais, se gostas de fazer coisas à mão, se tens um talento escondido aí, por que é que não ponderas também em criar a tua loja do Etsy e tu próprio venderes para todo o mundo artesanato, tal como, por exemplo, a plataforma Elo7, só que a plataforma Elo7 é mais direcionada para o Brasil, não é? Para vender internamente, mas por que não tentar pensar numa exportação e vender internacionalmente, chegar a ainda mais pessoas e, claro, ganhar em dólar ou mesmo em euro. Portanto, se esta perspectiva te interessa, fica até ao fim porque vou-te falar um pouquinho mais sobre esta possibilidade e sobre alguns dos meus resultados na plataforma. Vamos então passar a alguns dados do Etsy. O Etsy é uma plataforma de 2005 que foi criada nos Estados Unidos, em Nova Iorque mais precisamente, e o ano passado, ou seja, em 2020, ele gerou 1,7 bilhões de dólares em faturação. Portanto, é muita coisa, é uma empresa realmente que já está cotada na Bolsa de Valores. É uma plataforma ainda que conta com 4 milhões de vendedores e o ano passado teve 80 milhões de clientes, sendo que muitos deles, cerca de 40%, são clientes repetidores. Portanto, realmente é uma plataforma já muito consolidada. Apesar de não ser uma plataforma ainda muito conhecida no Brasil e em Portugal, é uma plataforma que é muito conhecida e já tem provas dadas no mercado na América do Norte. Eu própria já fiz compras no Etsy e hoje vou partilhar algumas das compras que fiz contigo e de seguida ainda te vou explicar, como há bocadinho prometi, o que é que deves ter em conta para comprar no Etsy e para não haver problemas, ok? Então, se estás a gostar deste vídeo, não te esqueças de subscrever e deixa o teu like no vídeo. Vou então agora mostrar-vos as últimas compras que eu fiz no Etsy para vocês perceberem que eu não sou apenas uma vendedora, eu antes de mais realmente sou apaixonada por artesanato, gosto muito desta plataforma e encontrei por vezes aqui a solução para aquilo que eu procurava. Então vou partilhar convosco as minhas comprinhas. Isto são compras mesmo de artesã, portanto, esta última compra foi recentemente, foi há cerca de 2 meses. Basicamente são moldes e texturas para fazer brincos em argila polimérica ou polymer clay, como é mais conhecido agora ultimamente. Basicamente dá para fazer, por exemplo, este tipo de brinquinhos. Eles têm uma textura, não dá para ver agora aqui no vídeo, mas eles têm uma textura e foi basicamente isso que eu comprei. Basicamente isto é uma borrachinha que dá uma formazinha aos brincos, portanto fica com uma textura bonita, fica com um acabamento completamente diferente e faço isto realmente só por lazer e por isso encomendei estas texturas, estas formas em U, estas formas aqui também redondinhas, pronto, o que vocês estão aqui a ver. E eu comprei da Rússia, portanto, foi uma encomenda que demorou tempo a chegar, mas ela desde o início que estava lá escrito quanto tempo ia demorar e eles cumpriram esses prazos. Portanto, nós não temos como culpar o vendedor quando é explícito o tempo que vai demorar a chegar a nossa encomenda, certo? Temos é de ver realmente se nos interessa ou se realmente já vai demorar muito tempo e se precisamos que seja com mais alguma urgência. E nesse caso podemos sempre tentar contactar o vendedor, uma vez que se nós, por exemplo, pagarmos uma taxa extra, por vezes há vendedores que têm essa opção, um valor extra, eles conseguem colocar num correio um pouquinho mais caro e também fazer com que a encomenda chegue então mais rápido às nossas mãos, porque por vezes temos datas especiais ou algum evento em que precisamos realmente de utilizar as peças ou de entregar algum presente e por isso mesmo, às vezes os vendedores têm essas opções de um correio expresso, um correio azul, ok? Portanto, essa foi a minha última encomenda física, que foi este ano.
Depois, para além disso, ainda este ano tive uma encomenda que eu fiz, que são, tanto em dezembro como em janeiro, foram dois produtos digitais que eu encomendei a uma cliente minha. Ela começou por ser minha cliente e posteriormente ela mandou-me fotos de cães com as bandanas, com os acessórios, e eu gostei tanto que então chegámos ao acordo dela me enviar algumas fotografias e cobrar por isso, porque é um produto digital e sim, também é possível vender produtos digitais no Etsy. Aliás, eles são super interessantes para criar uma renda extra e eu própria também vendo produtos digitais. Portanto, os produtos digitais têm a vantagem de que quando o cliente compra o produto, ele recebe de imediato o fecheiro. Portanto, o produto pode ser um PDF, pode ser um PowerPoint, pode ser um Word, enfim, um Excel, pode ser qualquer tipo de fecheiro, mas o interessante mesmo é que é um download instantâneo. Portanto, o comprador recebe imediatamente sem que o vendedor tenha de lhe enviar, porque no próprio anúncio, o próprio Etsy já está feito de forma a que permita que o comprador consiga descarregar o seu fecheiro, a sua compra, sem ter de haver a intervenção do vendedor. Por isso mesmo é que lhe podemos chamar renda passiva, porque de facto o vendedor não precisa de intervir uma vez o mecanismo já estando bem oleado, digamos assim, e tudo já no lugar. Claro que há sempre questões pontuais que os clientes podem mandar alguma dúvida e por isso é importante ficarmos atentos, nós, vendedores de produtos digitais. Agora, enquanto compradora, tive sempre boas experiências. Posso-vos mostrar também quando é que foi a primeira compra que eu fiz no Etsy, que eu já nem me lembrava, sou sincera. Foi já em 2016, foi em 1 de janeiro. Eu abri a minha loja alguns dias depois nesta plataforma, portanto, sim, eu acabei por ser compradora antes de ser vendedora e tenho aqui então, isto são moldes, eu parece que estou nos moldes, não é? Mas curiosamente são moldes de bolacha que não fui eu que encomendei para mim, mas foi sim um familiar meu que me pediu e eu acabei por encomendar. E porque, pronto, pediram para eu encomendar no Etsy, acharam que eu estaria mais por dentro da plataforma e pronto, eu encomendei e eles ficaram também super satisfeitos e é isso. E como podem vocês também aqui ver, dá sempre para acompanhar o pacote, embora neste caso já tenha chegado, para pedir ajuda com a encomenda e para ver o recibo. Portanto, como podem ver, é super fidedigno. Nos produtos digitais eu queria-vos também mostrar que dá para baixar, aparece lá a opção de baixar. Portanto, nestes produtos digitais aqui que eu comprei, em concreto, ela não tinha o produto carregado, ela acabou por me enviar posteriormente, por isso é que não aparece aqui para baixar. De qualquer forma, podem ver, por exemplo, aqui é um produto digital e dá para transferir ficheiros. Portanto, se eu clicar aqui, ele permite-me transferir todos os ficheiros que estão a ser vendidos com este anúncio. E há então 4 fatores que deves ter em conta quando estás a comprar no Etsy. Vamos vê-los? Agora então vamos simular que estamos à procura de um produto e vamos perceber o que é que nós devemos ter em conta antes de encomendar esse mesmo produto. Vamos então clicar algo que sempre sai muito, embora agora com o Covid foi um segmento ligeiramente afetado, que são os casamentos e festas. E vamos ver para um produto físico, porque basicamente o produto físico tem até mais pontos a ter em conta que o produto digital. Então eu consigo abordar para vocês tudo o que vem no digital e também o que vem no físico. Então, por exemplo, convites. Vamos então em carimbos e selos. Vamos ver então, por exemplo, este carimbo personalizado, que pode ser, por exemplo, personalizado com o nome dos noivos e com a data do casamento. Vamos aqui ver. É a primeira vez que eu estou a ver este distintivo a dizer escolha da Etsy. Por isso, sim, realmente é um produto certificado e que devemos ter uma especial atenção. E agora isto está tudo em inglês, certo? Então nós podemos vir aqui à descrição e traduzir para português, o que já nos vai facilitar bastante a vida. Felizmente, há cerca de uns meses para cá, que é possível traduzir, então fica bem mais fácil. Como podem ver, também o título foi traduzido e também a descrição. E para vermos a descrição completa, temos de clicar aqui, saiba mais sobre este artigo. Mas antes disso,
podemos verificar já que tem 5 estrelas de avaliação e que tem muitas avaliações neste artigo. Isso significa que as pessoas compram muito este artigo e que, como são maioritariamente classificações 5 estrelas, que realmente é um artigo que está bem cotado, que está bem classificado, que as pessoas compram e ficam satisfeitas. E quando aqui aparece 65, significa que 65 se deram ao trabalho de classificar o artigo. Não significa que apenas tenham vendido 65 artigos. Provavelmente venderam 10 vezes mais para conseguir 65 classificações, certo? Então, a primeira coisa a ter em consideração é verificar se a moeda é a moeda do nosso país. Portanto, se for em dólar, devemos ter em consideração que vai haver a conversão. Quem diz em dólar, se aparecer noutra moeda diferente, se estão a ver 21,90 dólares, em euros é algo diferente, em reais é outra coisa diferente, portanto temos de ter isso em consideração e é possível sim alterar a moeda do vosso perfil. Portanto, se estão neste momento a ver tudo em uma moeda que não é a do vosso país, dá para alterar isso. E para alterar então a moeda, vão então aqui a definições de conta. Eu vou abrir numa nova guia para facilitar, para não estarmos a perder o que já fizemos. E aqui, em preferências, podem escolher a vossa moeda, ok? Portanto, se não querem o euro e querem o real brasileiro, têm aqui. Se não querem o real brasileiro, querem a coroa checa, têm aqui. É só selecionarem e assim vão visualizar todos os artigos já na vossa moeda, o que vai facilitar muito a decisão de compra. Ou seja, para recapitular, a primeira coisa que devem ter em consideração quando compram no Etsy é a moeda em que estão a ver o produto. E podem alterar da forma que falei anteriormente. A segunda coisa que devem ter em consideração são os preços dos portes ou custos de envio. Então, neste caso aqui, nós vamos ver quais é que são os custos dos portes e neste caso diz que são gratuitos. Por norma, aparece aqui o valor e por vezes pode ser um valor bem alto. Então tenham isso em consideração, podem ser 20 euros ou 20 dólares, pode ser 30 euros, 30 dólares. Então, às vezes fica mais caro os portes do que o preço do produto. Por isso, vejam com atenção, é realmente um detalhe importante, mas que não se aplica aos produtos digitais. Agora, de seguida, vamos para o terceiro elemento que devem ter em consideração. Depois, o terceiro elemento que vamos ter em consideração é, então, a chegada prevista. Ou seja, se vocês precisam para uma data em especial, devem verificar se é possível que chegue até essa data. Neste caso aqui, nós podemos ver que estará pronto a enviar, uma vez que é um produto personalizado, às vezes demora até mais do que 1 a 3 dias úteis a ser enviado. Portanto, 1 a 3 dias úteis até ser enviado. Depois ainda tem o tempo de chegar até aqui. Poderá demorar pelo menos uma semana a chegar aqui a Portugal. Mas se vocês realmente precisam para uma data em específico e não há um detalhe claro de informações na data específica em que chega até vocês, vocês podem sempre contactar o vendedor e tentar obter essa informação. Para isso, têm aqui, por exemplo, enviar mensagem a Mumu, que é o proprietário desta loja. E por fim, e não menos importante, nós temos o quarto parâmetro, ou seja, nós devemos ler bem a descrição e as perguntas frequentes. Então vamos aqui já ver a descrição. Primeiro até temos aqui já o destaque a dizer exatamente quais materiais é que é feito, o que é que trata, portanto, neste caso eles traduziram para tampão, mas neste caso eles traduziram para tampão, mas é um selo personalizável para o seu casamento, com padrão de coroa de flores, pode ser personalizado, com nomes e data de casamento. As características, qual o tamanho, qual o formato, que é uma gravura a laser, portanto, com todas as características, vejam realmente se é isso que vocês estão à procura, se adequa àquilo que vocês desejam e precisam para para o que quer que seja para o casamento ou para outro fim. Como é que então pode personalizar o selo? Portanto, ler tudo muito bem e perceber como é que podem usar o produto e se realmente ele satisfaz aquilo que vocês precisam.
e depois ainda diz que tem outros produtos, portanto podemos ver se há algum que seja mais adaptado àquilo que nós estamos à procura. E ele ainda nos põe à vontade para o contactarmos por e-mail caso tenhamos alguma dúvida ou quisermos fazer alguma solicitação, algum pedido especial, ok? E é isso, por fim, voltamos aqui a ver os dias úteis, custos de envio, é sempre bom verificar. Se aceita devoluções, também é extremamente importante conhecermos as políticas de loja e, por fim, as perguntas frequentes. Vou traduzi-las para português para conseguirmos entender um bocadinho melhor. Fala então sobre os pedidos personalizados, neste caso, e as oportunidades por atacado, ou seja, se nós quisermos comprar em grande quantidade. Por isso mesmo, já vimos aqui que é importante ler a descrição para perceber se o produto se adequa àquilo que nós queremos e também as perguntas frequentes, porque se muita gente já perguntou estas questões, normalmente até tem mais perguntas frequentes do que apenas duas e podem ir portanto, tocar noutros temas e estas duas são as mais frequentes e por isso o vendedor já esclarece aqui e nós também já ficamos com essa informação. Vamos então recapitular o que ter em conta quando comprar no Etsy. Primeiro, moeda. Segundo, preço dos portes ou custos de envio. Terceiro, a chegada prevista. E por fim, ler bem a descrição e as perguntas frequentes para não sermos enganados e comprarmos exatamente aquilo que precisamos. Espero que estas dicas tenham ajudado. Vou-te contar um pouquinho da minha experiência no Etsy. Eu sempre gostei de artes manuais, sempre gostei de criar. E houve uma altura em que eu comecei a fazer artigos em costura criativa e foi aí que eu decidi abrir a minha loja no Etsy. Comecei por vender artigos para senhora, artigos para bebés. Na verdade, eu queria vender um pouco de tudo. Eu gostava de produzir, então eu achava que tudo o que eu produzisse eu devia vender. E nessa altura a minha loja fez algumas vendas internacionais, mas de facto não estava a gerar o rendimento que eu desejava. E foi recentemente que eu investi mais em informação, comecei então a ver as minhas vendas aumentar e hoje em dia o Etsy é o meu full-time, a minha loja online onde eu vendo moldes de costura. Para além disso, se tu também gostavas de alavancar o teu negócio, de vender internacionalmente, estejas em Portugal ou estejas no Brasil, mas gostavas realmente de expandir o teu negócio e vês potencial para isso, então vou-te deixar aqui uma playlist sobre vender no Etsy, em que te dou dicas para tu teres sucesso a vender nesta plataforma. Para além disso, se gostas também de dicas mais práticas sobre como trabalhar com a plataforma, ou seja, se tu já estás dentro da plataforma, se já vendes na plataforma e queres perceber como é que podes utilizá-la de uma forma mais facilitada, vou-te deixar também aqui esta playlist Etsy na prática, onde podes também perceber como é que se fazem algumas coisas mais simples na plataforma, mas que ainda assim nem sempre são intuitivas e por isso mesmo é que eu criei esta playlist especificamente para vocês. E agora, muito obrigada por teres assistido a este vídeo até ao fim. Também queria-te pedir então para tu deixares aqui em baixo o que é que tu já compraste no Etsy ou o que é que tu vais comprar em breve. Portanto, deixa aqui nos comentários e envia este vídeo também a um amigo teu que gostasse de fazer compras no Etsy, que também seja apaixonado por artesanato. Muito obrigada por assistir até ao fim e até ao próximo vídeo. Tchau!